Bom, gente, na sequência da questão histórica, tem o pietismo, século XVII. Vocês têm aqui a obra mais famosa do pietismo, que é a Pia Desidéria, Desejos Piedosos. E esse movimento também teve influência sobre a hermenêutica no aspecto da devoção, de tentar extrair, remover da atividade interpretativa a característica meramente técnica, meramente profissional, a gramática crua, né? Tirar isso da hermenêutica e da pregação também, porque o trabalho exegético, o trabalho pastoral, a produção literária do finalzinho do século XVI, comecinho do século XVII, se tornou, por causa da ênfase na exegese, se tornou um trabalho que perdeu o seu sabor vivencial, aplicativo. Perdeu-se o aspecto da piedade, da experiência de devoção do crente. Então é um risco perigoso isso, quando a gente começa a enfatizar bastante a necessidade da formação acadêmica para o pastor. O pastor ou o obreiro que começa a valorizar muito esse lado acadêmico, isso é bom, mas ele corre um risco, segundo a história. E o risco que ele corre é se tornar alguém meramente técnico e deixar de lado aspectos da piedade que são essenciais. Ele usa demais o cérebro e muito pouco o coração. E Deus também nos deu um coração, não nos deu só um cérebro. Então nós temos que desenvolver fazer da hermenêutica uma ferramenta também para o coração, não só para o cérebro. Então esse é um risco perigoso. O movimento pentecostal ganhou com isso. Por que o movimento pentecostal teve tanta repercussão? É claro que não foi o único motivo, é lógico, quem dera, né, que as igrejas estavam tão saturadas de teologia que procuraram quem dera fosse isso. Mas um dos aspectos que faz muita gente sair de igrejas sérias é porque essas igrejas não valorizam alguns aspectos da nossa humanidade, como a emoção, como o sentimento, e nós somos seres compostos por isso também. Nós não podemos falar mal disso e achar que isso é ruim. Não é. Deus nos fez assim. Então, o pietismo foi uma reação a isso. Foi uma reação contrária à frieza intelectual, isso pode acontecer, do protestantismo e a tradição árida do catolicismo. Para onde você se voltava, você via um deserto. Então a religiosidade perdeu o seu fervor. Era um cristianismo sem fervor. Você ia assistir um sermão, você ficava vendo o pastor fazendo exposições de grandes teses teológicas, entrando em meandros que muitas vezes não interessavam ao dia a dia da pessoa, e as pessoas lá embaixo dormindo. Inclusive existem caricaturas disso. O pregador lá gritando, berrando no púlpito, e as pessoas todas lá embaixo dormindo, porque o que ele estava expondo eram apenas aspectos do pensamento teológico mais desenvolvido, com termos difíceis, com especulações, entrando em grandes mistérios, que não tinha nada a ver com a lavadeira que estava lá precisando resolver seus problemas familiares. Então, não falava ao coração. Não como diz um senhor bem simples que eu conheço, né? Ele fala assim, não falou à igreja. O que ele quer dizer com isso? Isso é bem simples, eu conheço. Ele fala, aquele pastor não falou à igreja. O que é falar à igreja? É alcançar o quê? O coração. O coração, é o que ele quer dizer. Então, teve muita informação e tudo mais, mas não falou, não chegou no coração. Então o pietismo ele procura destacar isso, ele não é contra o conhecimento, tanto que nasceu numa universidade na Alemanha, Universidade de Halle, que hoje é uma universidade secular. A ênfase lá não é mais teologia ou coisa do tipo, né? Pelo contrário, a faculdade secular o destaque é a medicina hoje em dia lá em Halle. Mas, na época, houve essa reação dentro desse círculo acadêmico da universidade.
Mas nessa época que surgiu o avivamento? O avivamento é posterior. Posterior. O avivamento vem com Whitefield, com Wesley, dois séculos, um ou dois séculos depois. Isso mais ou menos. Esse é século XVII, 1600, não tenho a data exata disso. Não. Mas teve um líder assim no movimento? Sim, esse Philip Jacob Spener é um líder de destaque. Esse é o principal expoente, né? O Spener é o principal expoente do pietismo. Mas não foi um movimento só localizado na Alemanha, né? Sempre que existe um intelectualismo exacerbado, sempre que isso acontece, nós vemos que o povo de Deus ele começa a procurar alguma forma de expressar ou de alimentar outros ramos da sua humanidade, da sua personalidade. Então, por exemplo, você vê no catolicismo medieval antes do período humanista, quando a gente vê, por exemplo, o escolasticismo, os teólogos eles envolvidos na universidade discutindo quantos anjos caberiam na cabeça de uma discussões desse tipo e estudando os grandes mistérios da filosofia, tentando casar Aristóteles com a teologia. Então a teologia se afasta do povo. O que acontece? O movimento franciscano começa a ganhar força. As ordens mendicantes começam a ganhar espaço. Por quê? Porque eram ordens em que o pregador chegava para o povo e falava: olha, o papai do céu não gosta disso. Pronto, todo mundo ali. Olha, o sol foi feito pelo amor de Deus por nós. Então o sol é como se fosse nosso irmão. Temos que agradecer a Deus pelo sol. Bom, isso falava com as pessoas. Diferente dos caras discutindo lá os universalia ante rem. Então é uma reação muito frequente na história, muito presente. Sempre que a igreja cai num academicismo exacerbado, frio, os pastores buscando só discussões teológicas profundas, né? Mesmo que sejam importantes, mas se eles ficam só nisso, o povo começa a procurar outra coisa. Aí vai começar a surgir reuniõezinhas secretas nos lares, vai ter irmãozinho que vai lá no Silas Malafaia, ouvir o sermão, vai ter irmãzinha que vai ligar a televisão e vai ficar escutando aí Soares. Por quê? Eles precisam de algo mais perto. Então isso é um sinal. Opa, como é que é? Tem um grupinho indo lá na Bola de Neve? Opa, pode ser que a razão disso seja eu mesmo. Acho que eu não estou conseguindo falar o coração das pessoas, estou sendo muito acadêmico, eu não estou conseguindo. Então é uma reação, pode esperar que ela vai acontecer. Então nós que lidamos e vamos lidar com o ensino da Escritura e passar para as pessoas, temos que tomar cuidado com esse aspecto. Há uma grande tentação no academicismo cristão. Nada mais gostoso do que viajar pelos seus países e visitar os seus pontos turísticos, né, desse país chamado academicismo cristão. É maravilhosa a viagem, a gente gosta disso, mas é uma tentação perigosa de ficar só nesse país e não descer para a vida real. E atender a necessidade das pessoas. Né? Lembra que no Monte da Transfiguração, Pedro quis ficar lá em cima. Mas lá embaixo tinha um moleque endemoniado. Pedro falou: vamos ficar aqui, fazer as nossas tendas. Tudo legal, é bom ficar aqui, né, no topo. Tá, só que embaixo tem um moleque, um pai chorando e um moleque se jogando no chão e babando. Então, a gente tem que lembrar disso também. A gente vai lá em cima, fica lá na neblina, lá, fazendo as nossas tendinhas, mas tem que descer. E é fácil de falar com o moleque. Ligar o botãozinho e escutar o que você quer. Sim, televisão. Também, e aí a pessoa procura isso. Sabe, lá na igreja o pastor só fala sobre teologia que eu não entendo nada, eu vou ligar a televisão, vou ouvir o R.R. Soares falando sobre a Dona Maria que estava com tumor de saúde. Bom, aqui um ponto importante do petismo, uma contribuição importante, a preocupação com a espiritualidade que deve acompanhar a vida do intérprete. Para o pietista, o intérprete ele tem que estar em comunhão com Deus.
não basta ele ter formação nas línguas originais, não basta ele ser um técnico, não basta ele ser um profissional da Bíblia. Ele tem que ser um homem devoto a Deus, piedoso, porque o trabalho de busca da verdade, ele deve ser empreendido por pessoas transformadas, porque o Espírito Santo vai usar mais essa pessoa no alcance dessa verdade. Então, esse fator aqui torna o nosso trabalho distinto, porque senão qualquer incrédulo pode fazer. Qualquer incrédulo pode aprender hermenêutica, grego e hebraico, e explicar isso. Qualquer incrédulo pode fazer. Aliás, há incrédulos que fazem, muitos incrédulos fazem isso. Então, por isso, a ênfase na espiritualidade do incrédulo, como Crisóstomo, como Ambrósio destacava. Para buscar essa verdade aqui oculta, você tem que estar em comunhão com Deus. Ambrósio falou isso em relação ao método alegórico. Aqui estamos falando em relação ao método comum. Eu tenho, Senhor, me ajuda. Eu vou agora entrar na floresta maravilhosa da sua palavra. Eu não quero me perder. Eu não quero, e também não quero deixar de enxergar as maravilhas pelas quais eu vou passar. Então me dê olhos para entender isso. Me capacite a compreender o que o Senhor realmente quer que eu diga para as pessoas. E depender do Senhor, que é um bom pastor, pode nos conduzir aos passos verdejantes, inclusive da sua própria palavra. Então isso é fundamental. Os grandes intérpretes do passado, eles valorizavam muito essa dimensão. Os pais da igreja diziam, olha, não é qualquer pessoa que pode discursar sobre a verdade. Gregório de Nazianzo, por exemplo, dizia, não é qualquer pessoa que pode discursar sobre a verdade. A verdade é algo que para você discursar sobre ela, você tem que ser um santo. Não se pode dar o direito de falar sobre o que é santo a um homem que não é. O homem que não é santo não tem o direito de discursar sobre o que é santo. Violento. Né? E ele falava isso por quê? Para atacar as seitas que viviam pregando a palavra de forma distorcida, dizendo, olha o que dá quando um porco começa a tentar falar a verdade e o que é santo, olha o que vira. Olha, é um perigo isso aí. Então, fuja dessa gente que tem uma vida suja e quer ensinar a verdade. Fuja dessa gente, porque o resultado vocês estão vendo aí. Isso é muito sério, essa dimensão aqui. Não podemos esquecer isso. E aqui vem a frase do Benjamin, né, do Johann Albrecht. Bem, é interessante essa frase aqui. É um princípio de vida do intérprete. Né? Olha só que o academicismo, né? Se bem que aqui já nem dá para dizer essa palavra, porque não para aqui, né? Não tem um ponto final aqui. Aí seria academicismo. Mas o aspecto acadêmico aplica-te totalmente ao texto. Você dedica aqui aquilo, né? Aplica-o totalmente a ti. Então aí, ou seja, o primeiro alvo da minha exegese, o primeiro alvo da minha homilética, sou eu. O Senhor tem um alvo primário com a exegese. E esse alvo primário de Deus é o exegeta. O exegeta é o primeiro a comer o bolo que ele fez, como cozinheiro do Senhor. Ele é o primeiro a experimentar o bolo. Ele se alimentar dele, ser edificado por ele. Aí ele vai servir os outros. Ele prova o seu prato, se alimenta e fala, agora eu vou servir meus irmãos. Aí ele sai com a sua bandeja, na homilética, distribuindo a palavra de Deus aos outros. Então isso é muito legal. No trabalho cristão, esse é um aspecto distintivo, que não existe em outros discursos. No discurso cristão isso existe, é fundamental. Pastor, tem uma frase também do movimento pietista, que é um movimento que eu particularmente gosto pra caramba, né? Que fala assim, nas coisas principais, unidade, nas coisas que tiver discussão, harmonia, e em todas as coisas, amor, né? Que é justamente sintetizando um pouco do movimento também. Sim. Acho que é bem isso. Né? Se eu não me engano, essa orientação, se eu não me engano, eu acho que era do Felipe Melanchthon, se não me falha a memória. Eu lembro que morria. Quando ele estava lidando com as questões dos adiáforos e tudo mais. Eu não tenho certeza. Eu acho que é do próprio pietismo mesmo. É do próprio pietismo?
Eu não me lembro agora, mas essa frase ela é conhecida, né? Ela é uma frase Bem conhecida. conhecido. Que realça isso aí. Mas legal. Bom, gente, então, agora a atualidade, já dá para ter uma ideia do que virou. O Bozo. O Bozo. Sai do pietismo. Sai do pietismo para a atualidade rapidinho, porque a gente pula aquela parte do iluminismo, século XVIII, século XIX, né? E a gente vai ver isso aí em outros momentos aí do nosso curso. Mas o que existe hoje em dia é que eu fiz uma relação de traços da atualidade segundo a minha perspectiva, segundo a minha percepção. Então essa lista que está aqui é uma lista que você pode acrescentar também a sua própria percepção a ela, né? Mas eu gosto de enumerar para que a gente consiga ter uma visão panorâmica mais clara da realidade. Então por isso eu enumerei alguns traços da atualidade no que diz respeito a essa questão da hermenêutica ou problemas que afetam a hermenêutica nos dias modernos, né? Segundo a minha percepção das coisas. E como eu falei, vocês podem acrescentar outros itens aqui, que porventura vocês considerem importantes. Então, primeiro, é um grande descaso hoje em dia em relação à análise hermenêutica por parte dos expositores, os próprios pastores e mestres da palavra. Eles tratam com grande descaso a análise hermenêutica e eles ensinam com base em suas intuições. O que é ensinar com base na intuição? A pessoa não estudou, ela lê o texto e o jeito que ela entende que é, intuitivamente, sem nenhuma análise, intuitivamente ela fala. Inclusive a tradição. A tradição vai determinar muito das suas intuições. Ele vai expor o que ele acha certo. Então, peraí, mas o texto não, mas é isso, e ele ensina intuitivamente. A intuição não é de todo ruim. Nós somos humanos, temos intuições. Mas a intuição não é uma ferramenta segura. Eu posso me surpreender quando eu comparo a minha intuição com um comentário bíblico feito a partir de uma análise mais profunda. Posso me surpreender, nossa, minha intuição estava absolutamente errada. Então, mas o que estudia é intuição. Por que você acha que isso aqui acontece? Existe uma grande preguiça intelectual hoje em dia. Porque o estudo não é uma prática que eu resolvo com um clique. Não é. Em Matrix, eu posso pegar um disquete, né, e instalar em mim. Pronto, sei dirigir helicóptero. Preciso falar mandarim. Pega lá o programa. Pronto, sei falar mandarim. Preciso aprender jiu-jitsu. Põe o programa, aprendi jiu-jitsu. É imediato. A realidade não é assim. Na realidade, o estudo implica empreender esforços sobre um ramo do conhecimento humano. E a assimilação daquilo que se estuda, ela é lenta. A assimilação, a incorporação da informação na nossa mente, ela é trabalhosa. Ela nem sempre se instala depois de uma vez que eu escutei. Ela envolve a repetição, como diziam os antigos, repetitio mater sapientia. A repetição é a mãe, é a fonte da sabedoria, do conhecimento. Eu tenho que repetir para aprender. Isso leva tempo. Eu vejo as minhas filhas como elas fazem para estudar, elas querem estudar 1 hora e resolver o problema. Eu digo para elas, não, você tem que se esforçar sobre o texto, tem que se esforçar sobre a matéria, tem que ler 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o mesmo parágrafo, até você incorporar essa informação dentro da pessoa. Tem que ler 10 vezes. Alguns têm mais habilidade, 2, 3 vezes já incorpora, não sei por quanto tempo, não é mais, incorpora. Mas é necessário ter paciência para estudar. E hoje em dia as pessoas, elas não querem isso, é demorado. Eu ficar 5 horas sobre um texto, jamais isso vai acontecer. Então, esse é o grande problema da modernidade. É fazer tudo rápido, a preguiça intelectual e acabar falando o que acha e não o que realmente é. Então tem que fugir disso aí. Há uma liturgia individual e solitária no pregador, na vida do pregador. Existe um cerimonial, um ritual que o pregador, que o exegeta tem que realizar.
ele tem que se afastar, ele tem que se cercar dos seus livros, tem que fazer a sua súplica, ele tem que caminhar com paciência, grifar as verdades principais, destacar aquilo que ele está descobrindo, enumerar essas coisas, juntar essas coisas, selecionar, peneirar. Ele está realizando um ritual ali de extração do que é verdadeiro para ele poder ensinar para as pessoas. Então tudo isso tem que existir. Esse ritual, como todo ritual, é um ritual lento, pode ser demorado, mas ele tem que fazer isso. Não existe fórmula mágica para isso. Esboços prontos de sermões. Uma grande tentação. Tem livro assim. Tem livro lá com esbocinhos prontos. Você pega lá, está pronto o seu esboço. Tem na internet, copia igual, faça. É isso aí, claro. Tem até no nosso site. Está lá prontinho. Verdade. Então existe isso aqui, infelizmente isso está refletido demais no púlpito, a gente vê, e é uma grande tristeza. Olha, eu vou dizer para vocês, as pessoas estão a mil. Elas estão... E olha, e elas dizem isso para você com lágrimas nos olhos. Elas chegam e falam, pastor, eu estou morrendo, eu estou com fome, eu preciso me alimentar, eu preciso me alimentar. Eu não estou aguentando mais. Várias pessoas chegam aqui na igreja e dizem isso para mim. Às vezes eu cumprimento alguém na saída e eu falo uma palavrinha de um texto bíblico, eu falo uma coisa assim, ó, não esquece, bem-aventurado aquele e tal. A pessoa, não. Depois me escreve, pastor, você não sabe como eu precisava ouvir aquele versículo que você falou na saída. Quem dera meu pastor fizesse isso comigo. Uma pena não poder estar aí com você. Quem me dera meu pastor fizesse isso comigo. Eu não recebo nada na minha igreja, nada. É só bagunça, só louvorzão, eu não recebo nada da palavra de Deus na minha vida. E essa é a realidade que está acontecendo em muitas igrejas por aí. Muitas. Estão com fome. E o pastor não se preocupa em preparar alimento para ninguém. Uma outra frase que eu estava lendo no livro A Arte Expositiva de John Calvin, ele fala assim, que o que Deus tem para falar para você é muito mais importante do que você tem para falar para Deus. Então a centralidade do culto tem que ser a pregação Tem que bíblica. ser a pregação bíblica. Porque hoje em dia não é. Esse é o foco. Segundo a nossa concepção, a palavra de Deus é o centro do culto. Mas legal, vamos ver a outra traço da realidade? Aceitação tácita. O que é tácito? Sim, falar. Tacanho. Eu não sei o que é tacanha. Tácito é algo passivo. Sem você... Sem resposta. Você ouve tacitamente, sem reagir, Claro. você recebe e não questiona. Inerte. Inerte. Né? Aceitação tácita de qualquer exposição. Falta de espírito crítico por falta do povo. Na época do puritanismo, as crianças iam na igreja com seus caderninhos e elas questionavam o professor. Peraí, mas isso aí que você está falando aí? Como é que explica isso? Ou seja, o pastor, ele tinha que ir à igreja bem preparado, porque ele estava diante de pessoas que estudavam a Bíblia e não aceitavam qualquer coisa, não engoliam qualquer coisa. Não engoliam qualquer coisa. Era difícil o pessoal engolir qualquer coisa, porque conheciam a palavra de Deus e, peraí, isso aí está estranho. Meu avô, o vovô Antônio, que morreu há quase 100 anos aí, coitado do pregador que fosse na igreja e dissesse besteira. Coitado, dava dó. Porque ele chegava no final do curso e falava, pastor, isso é que o senhor falou, qual é a base bíblica disso? Não, irmão, veja bem, eu sou pastor, tá, você é pastor, tá, mas qual é a base disso aí? Onde está isso na Bíblia? Não, é que eu acho, pastor, já me desculpa, isso não existe. Acabou, nossa, não tinha como. Então era algo assim. Hoje em dia, o povo não tem essa reação. O povo aceita tudo tranquilamente. Isso foi perigoso por quê? Porque isso tornou fácil o trabalho dos golpistas. Antigamente, para ser golpista no campo pastoral, eu tinha que conhecer a Bíblia, conhecer jargões evangélicos,
eu tinha que preparar sermões. Para eu ser um golpista, eu tinha que estudar, porque senão o povo não caía na minha lábia. Hoje, para ser golpista, é só gritar 3 aleluia. Todo mundo já, porque você é um Passar um paninho na testa. Pronto. Você já, já viram? Então, falta de espírito crítico por parte do povo. Nesse aspecto aqui, acho que a nossa igreja está, pelo menos um bom número de pessoas são bem, né? Alguns não, alguns o que vier, nem sempre a culpa é da igreja também. A pessoa não tem jeito, a pessoa não aprende nada. A vantagem é que não tem. Ué, o problema é que quando tem, a pessoa não come, não tem. Então, é complicado. Essa culpa não é do pastor ou da liderança. Essa culpa é da pessoa que não estava na cabeça dela. Você fala 10 vezes, a pessoa não aprende. Não tem jeito. Tem Não tem como, interesse, né? né? Tem interesse. Esse amor de Balaão falar na primeira. Não escuta, não tem jeito. Bom, Isso é muito grande, né? aqui tem a ver com a primeira parte aqui. Indisposição contra o estudo e o método, que é no caso que é hermenêutica, como recursos carnais e inúteis. Como fundamento para essa crença são usados os textos como segundo as coisas 3:6. A Que letra é um mata. texto que fala que a letra Mata. mata. Ele fala, a letra mata, isso aqui vai destruir sua vida espiritual. Então existem, por exemplo, na Assembleia de Deus, de Guarulhos, onde eu lecionei vários anos, muitos alunos estavam na classe contra a vontade do pastor. O pastor era frontalmente contra, dizer, você não deve ir lá, porque ali é uma coisa acadêmica e isso é pecado. É pecado você ficar... A letra mata, você tem que depender do Espírito Santo falar no seu coração. Então vinham falar comigo com a consciência pesada, dizendo, pastor, eu não sei se eu estou fazendo certo em vir aqui. Porque meu pastor é contra, ele diz que isso não precisa e que isso gera autossuficiência. Você para de depender do Espírito Santo e você começa a confiar no seu próprio conhecimento. E citando esse negócio aqui, a letra mata. Isso é aberto na Assembleia, pastor? Essa posição de que os assembleiros não devem estudar? Não. São posições pessoais de pastores. Ah, tá. Mas esses pastores fazem o quê? Eles propagandeiam essa visão ou no trato com as pessoas em particular ou no seu próprio púlpito. E dizem, olha, não, é o Espírito Santo que vai revelar para você, é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração, você não precisa de nada disso aí, não. Não precisa disso. Então eles têm essa visão. E nada, é a preguiça mental sacralizada. Eu tornei sagrada a preguiça. A preguiça virou uma virtude espiritual. Eu não estudo. Oh, que homem espiritual. Ele não estuda. Depende só do Espírito Santo. Então, é um artifício do preguiçoso para santificar o seu defeito. Aqui um problema sério. Isso aqui eu acho que nós, pastores, caímos, eu, pastor Thomas, pastor Márcio, sabe, mas eu não consigo encontrar uma solução para isso. Isso aqui prejudica demais a questão hermenêutica, a questão exegética. O pastor é muitas vezes um administrador de uma organização, um promotor de eventos, ou um neutralizador de conflitos, mais do que um estudioso que expõe a Bíblia. Aqui, na nossa igreja, eu não sei como que é nas congregações a dinâmica, mas um tempo muito grande é gasto por mim na realização de coisas que não tem nada a ver com a exigência. Contratando um pedreiro, esperando o caminhão da areia, esperando o encanador que vai vir, telefonando para ver se o banco autorizou o depósito. Dias são gastos nisso. Dias são gastos nisso. Então, qual a solução para isso? A solução para isso seria os pastores terem um administrador em vez de um co-pastor. Ou um ministro de música, que na minha opinião não serve para nada. Mas os pastores terem um administrador. Alguém totalmente voltado para essa área. Que se preocupe com isso. O pastor não tem que se preocupar com a fechadura que quebrou. Mas sim o administrador. E ele então está tranquilo, sossegado, para ele poder se dedicar a esse ritual exegético, com tranquilidade, e horas preparar o seu sermão e entregar para os irmãos.
O grande problema é que o pastor arruma administrador, aí ele tem já dois problemas. A fechadura e o administrador. São dois problemas. A fechadura continua quebrada O administrador dá trabalho. e o administrador dá trabalho porque não resolve a fechadura e só dá dor de cabeça para você. Então, ainda não encontrei a solução para esse problema. Por isso eu não vendi a minha weekend. Porque eu tenho que continuar usando a minha weekend como carro de transporte para comprar. O problema é que muitas vezes eu vejo que Cimento, areia, pedra. Eu ainda não me senti à vontade para vender a minha weekend. Então, quando eu conseguir superar isso e resolver esse problema, eu falar, vou vender minha weekend, eu não preciso mais ser motorista. Vende para administrador. Mas isso não Sei que ele não viu que eu já estou querendo uma caminhonetinha. Isso aqui é difícil. No Brasil, eu acho especialmente, porque nós não temos dinheiro para pagar alguém que cuide do prédio todo. E quando a gente paga, a pessoa não realiza. Porque para isso tem que haver amor pelas coisas. E a leitura é de profissão e patrão, é uma relação profissional, não é de ministério. Eu acho que esse organizador ele deveria ser um arcediaco, ou seja, um diácono principal. Um diácono que dá tempo integral para a igreja, para cuidar dela. E para isso, ele tem que amar profundamente o ministério de diaconato principal. Não é um diácono comum. É um diácono que serve à mesa, porque ali usa braço, não, trabalha na igreja, para viabilizar o ensino, para viabilizar o ministério, entender, ter certeza que trocar essa lâmpada vai tornar possível essa aula, que vai gerar pregadores que vão mudar vidas. Tem que ter essa visão. Tem a visão meramente profissional, de que, cadê meus direitos? Cadê, eu quero férias, cadê essa... Você tem essa visão profissional da coisa, e não ministerial, ele só vai dar dor de cabeça. A luz queimou depois do meu horário de expediente. Hoje é feriado, eu não vou, mas está tendo aula, não vou trocar porque é feriado, eu não trabalho hoje. Eu vou querer hora extra se trocar. Então, essa mentalidade que a gente já teve aqui, né, isso aí, infelizmente, só atrapalha. Então eu prefiro eu trocar a lâmpada, chamo o Renato comigo lá, viste meu macacãozinho e troco a lâmpada. É muito mais fácil. Só que o tempo que eu estou trocando a lâmpada com o Renato, né, o meu logo está apagado no computador. Lá, os meus comentários estão lá parados, né, enquanto eu faço isso. É um problema que tem que... Não sabemos como solucionar ainda. O problema principal, a meu ver aqui, isso aqui já transcende a igreja, né? Vocês vão de concordar comigo, né, que isso, o quanto isso reflete na exegese, é a mentalidade pós-moderna. Que envolve o quê? Pluralidade da verdade. Cada um tem a sua verdade e cada verdade é válida, igualmente. Todas as verdades são igualmente válidas, cada pessoa tem a sua verdade. Ou seja, opinião virou o quê? Verdade. Só que é a sua verdade. Ok? Então você não pode, a busca de uma verdade objetiva é inútil. Para que eu vou buscar uma verdade subjetiva? Para que eu vou buscar uma verdade aqui dentro se existem várias? Então, essa mentalidade acerca da verdade, ela afetou a hermenêutica. Eu não preciso mais sair em busca de uma verdade porque eu posso ter as minhas próprias percepções e dizer o que eu acho certo e ensinar isso como sendo válido. Isso tem a ver com a intuição lá em cima, né? Esse pregador, ele olha e fala assim, isso tudo é subjetivo, eu não preciso me dedicar tanto assim ao texto. Eu vou lá e falo para o público algumas coisas, a Bíblia, Jesus fala ali, os pães, enfim. E eu tenho a minha percepção, essa percepção é válida, ela é tão verdadeira quanto a de alguém que se matou de estudar. Então é nesse caminho mais fácil que eu vou. E as implicações disso são as mais diversas, e a gente sabe onde isso vai parar, né? Não existe um ponto fixo, ninguém pode dizer isso está errado. Ninguém pode falar isso não está certo. Por que eu não posso falar que não está certo? Porque não existe certo. Existem muitos, não existe errado. Tudo que existe é certo. Então é terrível isso aí. Mas interessante que esse ponto aí é um ponto para nós assim, bem forte, porque não sei quais os planos de todos aqui, mas dependendo para onde formos, seja aqui ou seja fora, a gente com certeza vai lutar bastante contra isso.
Porque isso tende a crescer cada vez mais. É mundial. Né? O Brasil tem tentado se tornar cada vez um país mais pluralista, mais subjetivo, e isso é incutido na mente das pessoas através da TV, através de tudo. Os crentes estão ouvindo isso, então, quando eu for começar em algum momento a falar para o público em algum lugar fora, e o grupo que está aqui, todos nós vamos sofrer bastante com isso na mente das pessoas. Todo mundo vai ter isso na cabeça. Eu vou ter que sempre, de forma muito forte, indicar para os irmãos da igreja para onde eu falo. Olha, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E eu tenho que buscar, existe um sentido para esse texto, e o sentido é um só, não é que eu posso, pode ser qualquer coisa. Então eu acho que esse grupo aqui a gente deve... Vai ser o grande desafio. A gente vai ter um grande desafio. Assim, naquele livro que eu escrevi há algum tempo atrás, Fundamentos da Teologia da Vida Cristã, enquanto eu escrevi o livro, eu estava lendo o livro, eu estava lendo um outro livro enquanto eu escrevia esse. Então eu tive até um materialzinho desse livro que eu estava lendo, que é do Alexander Solzhenitsyn, chamado O Arquipélago Gulag, que é um clássico do Solzhenitsyn, da literatura russa. E ele fala que isso aqui, ele não usa essa linguagem aqui de pós-modernidade, nada, porque naquela época não se usava ainda essa linguagem, ainda que fosse já tempo pós-moderno. Mas ele dizia o seguinte, que essa relativização da verdade acabava tendo implicações no processo penal. Por quê? Porque o juiz não tinha mais obrigação de sair em busca da verdade real. Porque a verdade real não existe. Então o juiz não precisa mais de provas. Ele pode julgar com base na sua e ele nunca erra. Porque a opinião dele não é só opinião, é verdade. Então ele não precisa de prova cabal, ele não precisa de prova testemunhal, ele não precisa de nada. A verdade é relativa, o juiz olha e fala assim, acho que você é culpado. E condena, e a sentença tem fundamento na opinião dele, não precisamos mais de provas. E o processo penal na União Soviética na época de Stalin gerou um massacre de 20 milhões de inocentes por causa dessa mentalidade subjetivista. A gente não sabe a desgraça onde isso aqui leva. Nós não conhecemos, nós não experimentamos, nós não sentimos o cheiro do sangue que sai disso aqui. Mas isso aqui é assassino, isso aqui não mata só texto, isso aqui mata a gente. É palavras de morte, né? A Bíblia é palavra de vida e isso é palavra de morte. E realmente, o expurgo de Stalin, os juízes de Stalin, né, eles agiam com base nisso aqui. Não existe verdade objetiva. Eu atribuo, eu decido o que é verdade. Porque ela não existe. Para que eu vou perder meu tempo saindo em busca da verdade real, como dizem os filósofos? Para que eu vou sair em busca da verdade real? Ela não existe. Eu vou julgar com base no que eu acho. E condenava, e a sentença era válida e executava. E foi pro saco ali, morreram milhões de soviéticos nessa época. Mas na hermenêutica, tem refletido na hermenêutica, essa mentalidade, o que se percebe em frases que você ouve no corredor. Você ouve nos congressos jovens, você ouve que você vê escrita no Facebook, lá nas mensagens. A Bíblia tem muitas interpretações. Ou essa é a sua interpretação, eu vejo de forma diferente. Você fala assim, mas espera aí, mas não tem outra, está escrito aqui, não tem como mudar isso. Não, esse é o seu jeito de ver. Mas como? Mas que outro jeito pode existir de ver? Por exemplo, eu sou o caminho. O que significa isso? Eu, o que é eu? O que é sou? O que é caminho? Não há como dizer que eu não sou o caminho ou eu sou o desvio. Não tem jeito. Tem que ser, eu sou o caminho. Não, mas eu entendo que esse eu aqui significa a humanidade. Como eu escutei a explicação de um certo aluno que eu conheci. O eu sou o caminho, esse eu é o nosso ego. Nossa. Mas quem falou? Quem falou o eu? Não. Ego é o caminho. Esse eu é o nosso ego. Esse mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse mim é a nossa singularidade como indivíduos. Então cada um vai chegar ao Pai por si. Vai mesmo. Deixa Ele disse. Cada um vai chegar ao Pai por si, porque esse mim é a individualidade, a singularidade de cada um. Eu falei para ele, assim, você transformou o texto no avesso do que ele disse. Porque o texto fala ninguém, você fala todo mundo. Assim, não por mim, você fala por qualquer um.
Então, ou seja, o significado era A, você inverteu totalmente o significado. Ah, mas essa é a minha interpretação. Mas está errado. Não, mas você tem que respeitar. Não, tem que respeitar você. A sua interpretação joga no lixo. Ó, pelo menos preguiçoso esse cara não é, porque ele tem trabalho pra criar isso. Criativo. Dá trabalho criar uma taça. Agora, note bem, dá trabalho e vamos fazer isso por quê? Porque a questão não é a busca da verdade só. Aliás, a busca da verdade está em segundo plano. A questão é uma construção que me seja conveniente. Eu apontar a exclusividade de Jesus implica uma resposta. Ninguém vê o Pai senão por mim, opa, ou é Jesus ou eu estou perdido. Essa interpretação é muito inconveniente para mim. Então eu vou me dar o trabalho de raciocinar o máximo que eu puder, construir qualquer coisa para fugir dessa interpretação que me compromete. Eu crio outra e tento descansar numa poltrona falsa. É o que ele fez. O objetivo, na verdade, é coisa nenhuma. É o sossego. É uma anestesia para a consciência. Eu preciso de uma droga. Eu preciso cheirar uma cola para esquecer uma cola intelectual. Cola intelectual. Para esquecer o incômodo da minha consciência. Vou cheirar um café, galera. Também esse café pode dar no mesmo efeito.